Nesse vídeo eu quero fazer uma análise da música Let Down do Radiohead. É uma música que eu gosto muito e que traz reflexões muito profundas sobre a condição do homem na modernidade, a condição existencial do homem na modernidade. E críticas sociais também que não caem nas simplificações ideológicas baratas que a gente está tão acostumado a ouvir, mas que nascem de uma sensibilidade genuína. E é por isso que essa música se tornou um dos retratos mais fiéis e mais profundos da vida moderna. E antes de nós entrarmos na análise da letra propriamente, eu queria só falar um pouco sobre o contexto em que o álbum OK Computer foi lançado. Esse álbum nasce em 1997, ali no início da era digital, final do século XX, início do século XXI, quando os computadores e os celulares estavam começando a se popularizar, né? E havia aquela promessa de um futuro tecnológico perfeito, mas também havia aquela ansiedade, aquela incerteza a respeito do futuro, essas mudanças muito rápido. E é nesse contexto que o Radiohead lança o álbum OK Computer, um álbum que aborda essas questões novas, essas questões tão profundas, e que parecia prever o colapso emocional do século XXI. O álbum funciona como uma crítica à alienação moderna, ao ritmo acelerado da vida cotidiana, à tecnologia substituindo as relações humanas, à perda da transcendência em um mundo que é mecânico, que é funcional demais, e a frustração e a ansiedade como sintoma universal. Os primeiros versos da música ele começa descrevendo um cenário. Transportes, rodovias e trilhos. Começam e então terminam, decolam e aterrissam. É interessante que a simples descrição do cenário de uma cidade moderna já nos revela o espírito da vida moderna. Não há nada de poético, é tudo mecânico, é tudo funcional, é tudo automático, é tudo repetitivo, é tudo barulhento. A cidade não aparece como um lugar, mas aparece como uma máquina, como um sistema. E dentro desse sistema o indivíduo ele é despersonalizado. Ele deixa de ser pessoa e se torna apenas uma função, apenas uma engrenagem, apenas força de trabalho. E sim, isso é uma crítica ao consumismo, ao capitalismo, mas não é uma crítica ideológica, é uma crítica que nasce da sensibilidade genuína. E note que a simples descrição do cenário, antes de qualquer juízo de valor, já nos provoca a sensação de vazio. Se a música começasse descrevendo algo como riachos, montanhas, som dos pássaros cantando e árvores, certamente a atmosfera da música seria completamente diferente, a nossa percepção seria outra. Nós ouviríamos vida, mas aqui ele descreve uma cidade moderna, sem vida e sem alma. E isso por si só já nos diz muita coisa. A natureza possui também os seus ciclos, as suas repetições, as suas estações, mas os ciclos da natureza, eles nos ensinam e eles nos conectam com a nossa verdadeira identidade, enquanto o ciclo da cidade, os ciclos econômicos, os ciclos do capitalismo só nos desgastam, só nos adoecem. E então vê o próximo verso que fecha o diagnóstico. O mais vazio dos sentimentos. Na vida moderna tudo parece artificial. A gente cumpre tarefas que a gente não vê propósito. A gente participa de projetos que a gente não vê o começo e não vê o fim. Tudo é fragmentado, tudo é desconectado. E quando nós não enxergamos sentido naquilo que fazemos, a nossa alma se perde. As coisas estão se movendo, mas elas não têm vida. São mecânicas, como máquinas. E isso afeta a nossa identidade. E então a música começa a expor os sintomas dessa doença. Pessoas frustradas agarrando-se a garrafas, e quando vem é tão decepcionante. A tentativa de anestesiar aquilo que não se consegue curar. A garrafa aqui não é apenas o álcool, é tudo aquilo que nós usamos para tentar amortecer o peso da existência. Álcool, vícios, remédios. Esse sistema parece nos apertar até o limite. E em vez de sentido, ele nos oferece anestesia. Isso é um verso quase profético, porque é o que nós vemos acontecer no século XXI, hoje, 2025. Pessoas frustradas, deprimidas, que só conseguem lidar com a existência
através de remédios, através de bebidas, através de vícios, distrações. E essa multidão de pessoas deprimidas, ansiosas, emocionalmente esgotadas, não estão vivendo nesse estado simplesmente porque são frágeis. É porque a vida que se tornou pesada demais, não fisicamente, mas pesada para a alma. Sentir dor não é uma fraqueza. O nosso corpo, um corpo vivo e saudável, ele sente dor quando ele é ferido. Da mesma forma, a alma, uma alma viva e saudável, ela vai sentir dor quando ela é pressionada. E como não sentir dor, como não sentir angústia, ansiedade, quando nós somos engolidos por uma sociedade mecânica, acelerada e tão profundamente vazia? E aí vem um refrão. Desapontado e vagando por aí, esmagado como um inseto no chão, desapontado e vagando por aí. Perdido, sem rumo, esmagado como um inseto. Essa é a condição do homem moderno. Esmagado como um inseto porque o problema é bem maior do que nós podemos imaginar, é bem maior do que nós, muito além da nossa capacidade de solucionar. Nós somos esmagados não apenas pela sociedade, mas por um problema mais profundo, uma realidade quebrada, que nós não sabemos como resolver. Maior do que ideologias, maior do que sistemas humanos, maior do que as utopias. Mudar o mundo é impossível, porque o mundo externo é apenas o reflexo do que está quebrado dentro de nós. E é por isso que toda utopia fracassa. Sejam elas o sonho de uma sociedade sem classes e perfeita, sem desigualdades, ou então fantasias de um paraíso na Terra, porque elas desconsideram o maior problema, uma verdade básica: o ser humano não consegue salvar a si mesmo. Casca rompida, o fluido escorrendo, asas tremem, as pernas cedem. Não se deixe levar pelo sentimentalismo, isso sempre acaba virando tolice. Essa imagem é brutal e tão simbólica. O ser humano, o inseto esmagado, com a casca rompida, o fluido escorrendo, as asas não conseguem mais se mover direito, as pernas cedendo. Um inseto porque é um ser simples, que foi feito para algo simples. Mas o sistema é complexo demais. O ambiente que ele vive não foi feito para ele. E esse inseto possui asas, mas ele não consegue voar, porque há um peso que ele não consegue suportar sobre ele. O homem, o inseto esmagado, é literalmente um bug do sistema. Não se deixe levar pelo sentimentalismo, isso sempre acaba virando tolice. Bom, o problema, como eu disse, é muito maior do que nós podemos suportar, muito além da nossa capacidade de resolver. Então não se deixe levar pelo sentimentalismo. Não acredite em promessas fáceis, em soluções simples. Sempre acaba virando tolices. Então vem o verso que talvez seja o verso mais triste da canção. Um dia eu vou criar asas. Aqui ele expressa o anseio mais profundo e mais antigo do ser humano. O desejo de transcender. Ele quer voar, ele quer romper com esse ciclo sem sentido. Ele quer encontrar significado para a sua própria existência. Ele quer deixar de ser apenas um mecanismo. Mas aí vem a tragédia. Uma reação química, histérica e inútil. E aqui a música revela a sua ferida mais profunda. Eu enxergo duas interpretações possíveis para esse trecho. A primeira leitura é que esse voo, essas asas que ele vai criar, não passam apenas de reações químicas, histérica e inútil, sejam apenas o efeito de alguma substância para fugir da realidade. Uma falsa transcendência, que pode até aliviar a dor, mas não cura, que apenas tira a consciência do sofrimento, mas não devolve o sentido. É uma asa de mentira, é como tomar um medicamento para curar a angústia. Não faz sentido. E a segunda interpretação, a que eu considero ainda mais profunda, é sobre o limite do materialismo. Aqui o problema não é apenas viver em um sistema que nos transforma em engrenagens.
O problema também é ser reduzido apenas a um organismo biológico, que está vivo sim, mas que não tem uma finalidade última, que não tem um propósito. Porque se tudo o que existe é matéria, se tudo o que existe é esse mundo material, se não há um fim último, se não há transcendência, a vida é simplesmente um intervalo entre dois nadas. Então criar asas não é apenas deixar de ser um mecanismo para se tornar um organismo biológico, que segue aquele mesmo ciclo de nasce, cresce, se reproduz e morre, que se não tiver um fim último, também perde o seu significado. Ser uma pessoa é mais do que ser uma máquina, mas também é mais do que ser um organismo. E aqui a música chega na questão que não há resposta. A alma humana anseia por algo mais do que a matéria. E no fim a música Let Down ela não nos dá uma resposta, ela não nos aponta um caminho, não resolve o problema, mas nos provoca a refletir sobre quem nós realmente somos e a pensar com seriedade sobre o problema da existência. Pascal dizia que a imortalidade da alma é uma questão que nos toca tão profundamente que é preciso perder todo o sentimento para permanecer indiferente em relação a ela. E o Radiohead, embora não nos dê nenhuma resposta, não aponte o caminho, não prometa cura, certamente não trata a questão da existência com indiferença, com superficialidade. Então essa postura já é um passo em direção à saída do abismo existencial, porque nos obriga a enxergar aquilo que realmente falta na nossa vida, aquilo que realmente precisamos. Let Down termina sem resolver o problema, mas nos deixa uma pergunta que é a pergunta mais importante de todas. E se esse anseio por asas for o sinal de que nós não fomos feitos para viver no chão? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta e se inscreva no canal. Fica com Deus.